Vamos lá, questão 1 da terceira semana do volume 2 do PET. Por que a adição de certos aditivos na água dos radiadores de carro evita que ocorra o superaquecimento da mesma e também o seu congelamento quando comparado com a da água pura? Então ele está perguntando basicamente o que acontece que a água pura, como eu quero evitar o superaquecimento, ou seja, quando a água aquece muito, ela evapora. Por que o radiador não acontece isso? E também porque quando está muito frio que não congela. A resposta tem a ver com as propriedades coligativas que quando, isso a gente estudou até lá nas questões anteriores, das semanas anteriores, quando eu tenho uma mistura, a temperatura de ebulição dela aumenta, né? Foi o que a gente viu lá anteriormente. Quando eu dissolvo o material, a dissolução faz a temperatura de ebulição aumentar. Com a fusão, que é passar do líquido do sólido para o líquido, desculpa, que seria porque a segunda parte que ele fala aqui, ó, que é o congelamento, por que não congela? Porque a temperatura de fusão, quando eu tenho uma mistura, ela é diminuída, diminui. Então fica menor a temperatura de fusão. Então a temperatura de ebulição aumenta quando eu tenho uma mistura e a difusão diminui. Então vamos procurar a alternativa que vai ter uma resposta mais aproximada disso. Então a letra A, porque a água mais o aditivo forma uma solução que apresenta pontos de ebulição, temperaturas de ebulição e difusão maiores que os da água pura. Não é verdade. Apesar de ter temperatura de ebulição maior do que a da água pura, a temperatura de fusão ela é menor do que a da água pura. Então essa aqui é incorreta. Letra B. Porque a solução formada a água mais aditiva apresenta pressão de vapor maior que a água pura, o que causa um aumento no ponto de ebulição e difusão. Na verdade, a pressão de vapor ela é menor. Lembrando que para entrar em ebulição, a pressão de vapor tem que ser igual à pressão atmosférica. Então a pressão de vapor numa mistura ela é menor, faz com que eu preciso ter uma temperatura mais elevada para atingir a pressão igual à pressão atmosférica. Então essa aqui também é incorreta. Letra C. Porque o aditivo reage com a superfície metálica do radiador, que passa então a absorver energia mais eficientemente, diminuindo, portanto, os pontos de ebulição e de fusão quando comparados com a da água pura. Vários erros. Primeiro que o aditivo não reage com a superfície metálica do radiador, se reagisse ia desgastando a superfície metálica e o radiador ia acabar furando. Segundo, a temperatura de ebulição e difusão, a de ebulição até que a difusão melhora até que é menor, né, diminuindo, então seria menor do que a da água pura, mas a difusão sim, mas a de ebulição não, a de ebulição é maior, então a segunda parte aqui também correta, a alternativa bem errada. Letra D. Porque o aditivo diminui a pressão de vapor da solução formada com relação à água pura, causando aumento do ponto de ebulição e uma diminuição do ponto de fusão. Perfeito. Quando eu tenho uma solução formada, eu tenho uma diminuição da pressão de vapor, a pressão de vapor é diminuída, e aí eu tenho o ponto de ebulição, a temperatura de ebulição ela passa a ser maior, enquanto a temperatura de fusão ela é menor. Então a letra D é a alternativa correta. A alternativa E, porque o aditivo diminui a capacidade calorífica da água, causando uma diminuição do ponto de fusão e de ebulição. Não é verdade, a capacidade calorífica da água ela não é alterada na solução. E a temperatura de fusão diminui, mas a de ebulição aumenta. Então essa aqui seria incorreta, a correta mesmo a letra D.